Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se você puder deixar aquele like, vai ser de grande ajuda. Se você também puder colocar a sua opinião, deixar um comentário a respeito dos assuntos que vamos falar aqui, é legal também. É uma extensão desse conteúdo a outras pessoas, tanto se você é a favor ou se você é contrário àquilo que a gente falar aqui, ou se você tiver alguma outra observação também que seja interessante e pertinente, coloque aí nos comentários, tá bom? Já agradeço mais uma vez. Então vamos lá? Vamos conversar? Vamos bater um papo? E a polêmica lá em volta do lance do Depay, hein? Do Memphis Depay, lá do Corinthians. O que vocês acham sobre aquele lance lá? Na minha opinião, é mão clara. É mão clara. Teve ali umas 3 imagens diferentes ali, 3 ângulos diferentes que eu vi. E em todos os ângulos, me parece muito certo. A priori tinha sido divulgado que a CBF iria investigar a imagem, porque poderia se tratar de uma imagem alterada por uma inteligência artificial. Mas na verdade, aquela imagem lá ela é real. É uma imagem original. Inclusive até saiu aí áudio do VAR falando sobre isso. E a galera, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Esse assunto de arbitragem no futebol, ele tem sido um assunto muito cansativo. Porque tudo que você discute muito e não tem uma resolução, cansa. Os erros continuam acontecendo, a falta de atenção, a falta de uma análise qualificada por parte do VAR, que era para ser uma ferramenta para reduzir, minimizar o máximo possível desses erros, ela escancara erros grosseiros. Na minha opinião, é um erro grosseiro esse. E tem um punhado de jornalista com a camiseta do clube debaixo do uniforme de trabalho, querendo ainda minimizar o lance, querendo mudar de assunto. Só para vocês terem uma ideia, se vocês observarem os programas esportivos hoje, vocês vão ver a diferença de, por exemplo, um lance polêmico em um jogo do Corinthians e um lance polêmico em um jogo do Palmeiras. No Palmeiras, a imprensa é muito mais ácida quando acontece um erro. Eu não estou falando que a arbitragem ela não cometeu erros que favoreceram o Palmeiras. Cometeu sim, várias e várias vezes eu vim aqui e inclusive coloquei a minha opinião sobre esses erros. Eu nunca fugi da responsabilidade, da imparcialidade de trazer a minha opinião com bastante transparência. Eu nunca fugi disso. Talvez alguns outros fizeram isso, mas aqui eu não fiz. Quem acompanha conhece. Só que você vê que é uma diferença escancarada. Porque eu vi vídeos dos caras elogiando a torcida do Corinthians, elogiando a atuação do Corinthians, criticando a postura do Cruzeiro, criticando os erros do Cruzeiro, elogiando a campanha do Corinthians na Copa do Brasil. E foram poucos os vídeos que eu vi falando de fato da arbitragem. E alguns deles até reduzindo o problema. Do tipo assim, mas lá na hora nenhum jogador reclamou. Mas lá na hora o comentarista da TV não falou nada. Mas quem que tem que analisar isso não é o comentarista da TV. Não é o jogador. Não é o técnico. Quem tem que analisar isso é a arbitragem. É as ferramentas que hoje nós temos para tal. Quando você vai em busca de um profissional, seja ele qualquer, por que você está buscando consultar um profissional? Para que ele traga uma análise profissional. Você leva um devido processo, um caso a um advogado, o que você está buscando com aquilo? A luz apagou aqui, galera, porque a bateria terminou, tá? Mas eu vou seguir assim mesmo que tá de boa. Posso até abrir um pouquinho aqui mais a janela, que tá no fim da tarde, começo da noite, e aí dá pra gente seguir aqui na discussão de... Porque se eu for ligar de novo ela, a bateria vai acabar de novo, a bateria, ela tá desconectada aqui, depois a gente resolve isso, tá? Tô de mudança. Mas então, se você vai em advogado, o que você quer? O que você espera desse advogado? Que ele faça análise profissional da causa. Se você vai em um médico, o que você espera desse médico? Se obter ali uma análise profissional. É isso que você espera. É a mesma coisa. Quem tem que reclamar não é o jogador, não é o técnico. Não. Então eu vejo os caras utilizando uns argumentos para meio que passar o pano, que quando acontece em jogos do Palmeiras, eu não vejo esses mesmos argumentos. Isso mostra o nível de clubismo que a gente tem hoje dentro das mídias tradicionais, onde eles são pagos para não serem clubistas.
já que é assim, cara, vai pra TV oficial do clube. Infelizmente, a imprensa influencia. A imprensa influencia muito a gente. Tem que tomar cuidado com o que a gente consome hoje. Isso é perigoso. Mas vamos lá. Lembra que eu falei aqui, há uns dias atrás, sobre a articulação do Flamengo contra o Palmeiras? E que tudo aquilo era algo de caso pensado? Que a ideia agora do Flamengo é fazer o Palmeiras minar no seu bastidor? E esse é o momento agora, cara, essa é a janela de oportunidade que o Flamengo tem para fazer isso. Porque nesse momento eles detêm os 2 principais títulos aí que nós temos na temporada. E basicamente o futebol brasileiro tá meio de férias, tirando ali a Copa do Brasil. O Palmeiras respondeu. E parece que a Leila agora tá fazendo um pouquinho daquilo que eu falei no final do vídeo. Lembra que eu falei no final do vídeo como que a Leila deveria agir para começar a se blindar de tudo isso? Não é ficar atacando e provocando o Flamengo mais ainda. É você ser racional, ser inteligente. Você saber articular bastidor também. E é isso que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras emitiu uma nota, inclusive a Leila divulgou essa nota também nas suas redes oficiais pessoais, sobre as publicações em relação ao gramado sintético. Olha só, diante das recentes declarações públicas sobre a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras reafirmaram sua posição em defesa dessa tecnologia, adotada de forma responsável, regulamentada e alinhada às melhores práticas internacionais. Em primeiro lugar, é imprescindível reconhecer que não existe padronização de gramados no Brasil. Isso aqui foi um ponto legal que eles colocaram, do tipo assim, ó, não tem nada ainda que regulamenta isso. Então a gente está aqui. É uma forma também do Palmeiras sinalizar à própria entidade de que, ó, vocês não estão regulamentando nada por enquanto, não tem padrão. Então, por enquanto, estamos no nosso direito. Beleza? Ignorar esse fato e direcionar críticas exclusivamente aos gramados sintéticos reduz um debate complexo a uma narrativa simplificada, injusta e tecnicamente equivocada. Também reiteramos que um gramado sintético de alta performance supera, em diversos aspectos, os campos naturais em más condições presentes em parte significativa dos estádios do país. Esse daqui é um outro ponto também muito relevante. É aquilo que eu falei para vocês, meus amigos. A presidente do Palmeiras, ela não tem que ficar atacando, atiçando o Flamengo. Ela tem que saber se defender. Ela tem que articular nos bastidores com os outros clubes, como ela está fazendo aqui, e ela tem que saber argumentar. Argumentar de uma forma crítico-positiva, que permite com que a gente ganhe esses argumentos sem ficar citando o rival. Porque a partir do momento que você direciona a sua crítica, o Flamengo é isso porque não tem estádio. Essas picuinhas que são amadoras. Porque isso traz uma atmosfera, sabe, clubista, uma atmosfera amadora. Ah, estão fazendo isso porque estão com raiva dos caras, os caras ganharem Libertadores. Então você tem que sair desse espectro e você tem que entrar em outro. Um espectro com uma abordagem mais impessoal. Beleza? Vamos lá. É igualmente importante esclarecer que não há qualquer estudo científico conclusivo que comprove o aumento de lesões provocadas pelos gramados sintéticos modernos. O tema da qualidade dos gramados é legítimo, saudável e necessário. Legal, você está se mostrando ao debate. Você está, sabe, ó, eu quero ajudar a colaborar com esse debate, acho legítimo, acho saudável isso. Legal, bacana. Porém, deve ser conduzido com responsabilidade, dados objetivos e conhecimento técnico, e não com narrativas que distorcem a realidade, desinformam o público e desconsideram a complexidade do assunto. É isso. É isso. Então esse daqui foi o primeiro passo que eu falei no final daquele vídeo, da articulação do BAP contra o Palmeiras. Não é? Esse foi o primeiro passo. E existe um outro passo também, que eu falei naquele vídeo, que a Leila ela pode também ir em busca desse próximo passo. É de você ali ter mais aliados e mais clubes do seu lado.
Porque em uma assembleia, em uma votação, o Flamengo tem um voto, independente da quantidade de torcedores. O Corinthians tem um voto, o Cruzeiro tem um voto, o Mirassol tem um voto. Todo mundo tem um único voto. Então o que a Leila tem que fazer agora é estreitar relacionamento com os outros clubes. E agora é a janela de oportunidade que o Flamengo tem para atacar, mas que o Palmeiras tem também para fazer isso, porque não tem competição. Então você não tem aquela rivalidade assídua. Porque talvez quando as competições começam, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, às vezes é meio difícil você ter essa interlocução com outro clube que eventualmente você vai enfrentar na competição. E aí você provoca às vezes aquele choque. Esse é um momento de você buscar esses aliados, buscar estabelecer vínculos, mesmo que seja apalavrado, de forma assim, sabe? É cordial, assim, verbal. Mas é importante você fazer isso. Você articular dessa forma inteligente e esquecer o nome Flamengo. A Leila não tem mais que citar Flamengo, a Leila não tem mais que direcionar provocações ou picuinhas ao Flamengo. Chega disso. A estratégia agora é outra. E eu garanto para vocês que ela vai ser muito mais efetiva, muito mais inteligente e vai fazer com que o Flamengo brigue sozinho ali e fale sozinho. Vai chegar uma hora que os caras vão cansar e eles vão também querer mudar a estratégia deles. É tudo uma questão ali de jogo de interesse e interlocução. Se você souber como fazer o manejo ali de mídias sociais, das informações, dos seus aliados, meu amigo, você consegue muita coisa. Mas você não pode deixar ser tomado pela emoção. Você precisa de frieza nesse momento. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.